Nós vamos iniciar a sessão do How to Do com a palestra do Dr. Vitor Ciabatta Sartori. Ele é médico veterinário, possui graduação de medicina veterinária pela Universidade de Marília, em 2006, especialização em residência na área de clínica médica e cirúrgica de grandes animais pelo Centro Universitário de Rio Preto, em 2009. Atuou como médico veterinário responsável pelo setor de clínica médica e cirúrgica de grandes animais da Faculdade Integrado de Campo Mourão, no Paraná, de 2009 a 2011. Obteve o título de mestre em cirurgia veterinária pela Unesp, FCAV, 2014. Entre os anos de 2003 e 2020, ele exerceu atividades de preceptoria, orientação de alunos e estagiários, bem como docência no internato nas áreas de clínica médica e cirúrgica de grandes animais, no setor de cirurgia de grandes animais do Hospital Veterinário de Uberaba e pela Universidade de Uberaba. Atualmente, trabalha na JA Saúde Animal com atividade de consultor técnico. E hoje, ele vai estar subindo aqui no palco para estar apresentando uma palestra sobre as vantagens da associação do Meloxicam e a dipirona no controle da inflamação, dor, febre em equinos. Bom dia. Para mim é um grande prazer, uma honra voltar ao FMG, rever grandes amigos, grandes profissionais, muitos pesquisadores e professores, ao longo desses anos tive a oportunidade de atuar fazendo estágio e principalmente fazendo amizade com esses grandes colegas e grandes pesquisadores. Então, agradeço pelo convite até, por intermédio da JA, Saúde Animal, que eu faço parte da equipe hoje, de poder contribuir um pouco e passar um pouco do nosso trabalho, da nossa vivência, que um dos focos principais da empresa é sempre estar trabalhando com inovação. E, para isso, a gente vem apresentar aqui essa realidade que é presente, atual, dessas atuações e associações de produtos para a gente potencializar e maximizar os efeitos. Então, eu vou falar da associação do Meloxicam e dipirona no controle da inflamação, dor e febre nos equinos. O controle da dor em grandes animais, por muitos anos, ele foi deixado de lado. Então, isso foi uma realidade muito presente e, graças ao envolvimento e à pesquisa, a gente teve essa reestruturação e passou a ver com outros olhos a importância de estar atuando no controle da dor. Eu tive a felicidade de fazer parte também do grupo de pesquisa do professor Valadão, na FCAV Unesp Jaboticabal, que o foco principal é o estudo da dor, analgesia, junto com o grupo de cirurgia, e isso foi uma realidade vivenciada na prática. E trazer essas informações e esses resultados que a gente obteve também é algo que é um convite para que a gente esteja atento a isso, a pesquisar e se envolver com essas relações de dor e inflamação. Então, as particularidades e as diferenças, a gente não vem ao caso citar e entrar muito a fundo nessas questões, porque os participantes aqui presentes, infelizmente é um número pequeno, mas já é de conhecimento de todos, então a gente pode até dar uma adiantada. Então, assim, esse trabalho relata muito bem essa correlação, da visão, de modo geral, do veterinário de campo que trabalha com equino e com bovino e as preocupações e as correlações que existem até nas prescrições e nos cuidados pós-operatórios que envolvem a analgesia. Se a gente pensar que até hoje a campo existem veterinários que fazem até procedimentos cirúrgicos cruentos, como descorna plástica, descorna cirúrgica, e não tem o devido cuidado de fazer um cuidado de anestesia local, bloqueio local e os cuidados de anti-inflamatório no pós-operatório é algo que assusta, mas é a realidade. A gente que trabalha no meio acadêmico, muitas vezes está um pouco distante da realidade de campo, mas quando a gente extrapola os limites da universidade e vai atuar a campo, como foi minha realidade durante muitos anos, a gente se assusta e é importante trazer isso para a gente conscientizar os alunos sobre essa devida importância, principalmente os médicos veterinários menos experientes que estão saindo do nosso entorno, nossos alunos, para atuar, para ter essa conscientização e fazer essa expansão da consciência de tratar a dor como ela deve ser tratada. Dor e processo inflamatório como um todo, porque é impossível separar esses dois processos.
E outro ponto que acho que é muito relevante a gente tocar é conscientizar o proprietário, porque, de modo geral, o uso é indiscriminado, muitas vezes abusivo e algumas vezes também negligenciado. Então, é outro ponto muito relevante que a gente tem que tentar conscientizar e extrapolar todo o nosso conhecimento, tanto técnico como prático, para levar essa conscientização. É um trabalho que eu enfatizo muito na minha vivência, tanto prática quanto de docência, essa questão da conscientização dos alunos e extrapolar isso para os proprietários. E esse produto específico que a gente trabalha, né, que é o Prador, essa associação de meloxicam com dipirona, ele realmente é algo que a gente pode introduzir, pode apresentar, assim como todos os outros anti-inflamatórios de modo geral, mas realmente é importante a gente dar um enfoque para os proprietários. Né? Os anti-inflamatórios, a gente tem diversas opções no mercado, mas o efeito basicamente é cessar a inflamação e cessar a dor. Então, o mecanismo de ação, a maneira como ele vai agir, vai da escolha de cada profissional dentro de cada fase do processo, bem como a característica do processo envolvido. Então, preferencialmente, né, dependendo das situações, a gente utiliza os seletivos COX-2, né, porque a gente vai atuar diretamente no que é desejável e vão minimizar os efeitos indesejáveis. Então, essa é a proposta, né, da gente trabalhar com meloxicam e alguns outros como carprofeno ou filocoxib. Então, a gente, quando pensa em todas as grandes maiorias dos anti-inflamatórios que não apresentam essa seletividade ou especificidade COX-2, a gente tem que ter os devidos cuidados e a devida atenção para prescrever e como prescrever, até mesmo na relação das doses e o período de utilização desse produto, principalmente quando a gente trata dos não seletivos COX-2. Então, levando em consideração essa colocação da COX-1, 2 e 3, né, a gente tem alguns exemplos aqui de princípios ativos que vão atuar mais especificamente, mais diretamente, fazendo ação no campo específico aonde a gente realmente quer cessar toda essa condução e todos os efeitos da cascata do processo inflamatório. Algumas peculiaridades, algumas situações pontuais, né, como os animais gestantes também, ter essa correlação assim, de como utilizar e quando utilizar. Né? Então, de maneira geral, os anti-inflamatórios, até hoje existe muita pergunta, muito questionamento na prática, na rotina, na vivência de campo, né, em relação aos animais PREM, a relação das próstatas glandinas, quando utilizar, se pode utilizar um medicamento ou não. Então, isso é algo que a gente tem que trabalhar e conscientizar também. E não esquecer desse detalhe, em qualquer procedimento cirúrgico que vai existir o processo inflamatório, a gente tem que estar atuante. E hoje a gente dispõe de vários recursos, né? Existe uma linha de pesquisa também ativa para trabalhar com o diagnóstico da dor, o diagnóstico da inflamação de uma maneira precoce. Na bovinocultura de leite é muito frequente, extrapola, né, a proposta principal aqui, que é o Simpósio Internacional do Cavalo Atleta. Mas a gente pode extrapolar das diferentes espécies, assim como muito do que a gente vive hoje na medicina de equinos, vem da medicina humana, se derivou da pesquisa em ratos ou em diversas espécies, e trabalhar com essas extrapolações interespécie é algo que contribui bastante para a gente. Uma realidade que a gente vive, né, na bovinocultura são até os colares de monitoramento, na equinocultura como um todo, diagnóstico precoce, até a Hanna também, colega veterinária, trabalhou no mestrado e é uma ferramenta fundamental, porque quando a gente utiliza e de um tempo para cá, a gente conseguiu até, na prática, na lida, na rotina diária, a gente trabalhar com um termômetro a laser, que às vezes você não tem um termógrafo, mas a gente tem um termômetro a laser, que tem um valor muito inferior, um preço muito mais acessível, que vai também auxiliar nessa questão do diagnóstico precoce das lesões. Então, muitas vezes, para quem não tem ainda uma condição de investir em termógrafo, um termômetro a laser vai poder auxiliar. E isso a gente tem que pensar, até para a gente incluir na pesquisa existente hoje. Então, dependendo das avaliações de imagem que vão ser relacionadas, e essas avaliações de imagem, ressonância magnética, tomografia, vão ser conflitadas com o termógrafo. Por que não incluir um laser digital para facilitar e levar isso para uma pesquisa aplicada de campo? Então, fica aí um convite para a gente repensar nisso. Às vezes, umas ferramentas muito básicas também, que a gente às vezes esquece de colocar lá no delineamento experimental, no materiais e métodos, a gente pode incluir algumas ferramentas básicas que vão ser muito importantes na prática, na vivência. Um ponto importante que a gente
trabalha e deve estar muito atento cada vez mais são essas escalas faciais de dor. Então, mais uma vez, eu reitero aqui a importância da gente treinar e habilitar os nossos alunos, os proprietários, os nossos clientes, para que eles estejam atentos a isso, a esses sinais. Muitas vezes, não generalizando, mas muitas vezes essa tendência que vem tornando cada vez mais frequente, de utilizar os recursos e as tecnologias, muitas vezes vai se perdendo o feeling da clínica em si, que é a avaliação do animal. Então, algumas situações que está muito evidente, muito claro para a gente, numa avaliação clínica e física do indivíduo, do paciente, até com uma escala de facial de dor, que é tão expressiva, mas se não tiver uma acurácia, um olhar treinado, habituado, a gente vai passar desapercebido uma informação que, depois que se torna hábito, ela fica fácil de se identificar, mas a gente tem que estar atento a treinar, a capacitar também os alunos, os criadores, os proprietários nessa situação. Como atuar, o tempo e a duração e origem e a causa da dor, os momentos da inflamação, fase aguda, fase intermediária ou fase crônica, quais as melhores indicações. Isso aí é realmente um ponto muito importante da gente estar atuante e como usar e de que maneira usar. A dor crônica, existem trabalhos mais recentes que até extrapolam os anti-inflamatórios, os analgésicos, por exemplo, ketamina subcutânea. A gente tem alguns trabalhos que a gente faz a utilização de terapias alternativas também, que vem potencializando, vamos associar a isso. Então, assim, a gente tem que estar aberto e atento para dispor de todos os recursos existentes e principalmente pensando na dor crônica. Até a lidocaína em humanos também já vem sendo utilizada, a lidocaína de forma sistêmica para tratar a dor crônica também, as neuropatias, os processos degenerativos em dor crônica. Então, aqui, mais uma vez, um trabalho de Colorado, da Universidade de Colorado, trabalhando de uma forma muito fácil, muito didática, as escalas de expressão facial. O NIPS, que é essa escala utilizada em neonatologia, em humanos, a gente extrapola ela muito facilmente. E essa imagem aqui traz para a gente isso. É muito fácil a gente conseguir extrapolar. De uma maneira geral, a gente traz da medicina humana para as outras espécies e faz essa correlação interespécie também. Então, aqui, uma tabelinha mais completa ainda, não só expressão facial, mas expressão corpórea do indivíduo. E aqui, esse foi o meu trabalho de mestrado, onde trabalhei com animais canulados pelo flanco direito, fazendo uma tiflopexia, o implante de cânula no seco, e a gente mantive um animal em posição quadrupedal, acessava por meio de videolaparoscópio, cânula rígida, acessava o orifício iliocecal, aqui é uma sonda de Rush adaptada com um balão na ponta, e esse balão estava acoplado a um sistema de insuflação por meio de um cufômetro, e essa sonda de Rush, a gente identificava o orifício iliocecal a partir do videolaparoscópio e fazia a distensão para a utilização de lidocaína sistêmica para promover a analgesia visceral. Entretanto, nesse estudo, a lidocaína sistêmica ela não se mostrou eficaz no tratamento para esse modelo experimental de dor aguda com distensão de ilho. De um modo geral, a gente utiliza os fármacos mais conhecidos, fluoxetina e meglumina, por exemplo, dentro da medicina veterinária, sem sombra de dúvida, é o mais utilizado. Para esse sistema, para essa realidade desse modelo experimental, já é sabido que o fluoxetina e meglumina teria um efeito muito potente e resolveria a situação. Aí que vem esse desafio da pesquisa, da gente atuar. E esse é um convite que a gente faz para vocês nesse momento, para com o nosso produto, o Prador, vocês incluírem na rotina prática e também pensarem na rotina de pesquisa para desenvolver quanto mais pesquisa e conflitar os resultados entre os grupos de pesquisa que estão dispostos a trabalhar com essa nova tendência. Isso é algo muito atual, muito frequente na medicina humana, a analgesia multimodal. Na medicina veterinária, cada vez também tem ganhando espaço, mas ainda não é uma realidade tão presente, tão frequente. Mas a gente vai utilizar de associações de medicamentos, muitas vezes até de classes farmacológicas distintas, para potencializar e promover todo esse incremento, tanto anti-inflamatório como analgésico. Aqui, de modo geral, a associação dos fármacos tradicionais, anti-inflamatórios, esteroidais ou não esteroidais e opioides, associado algumas vezes aos anestésicos locais. Tá? Tenho a honra de ter a Paula aqui presente. Se eu falar alguma besteira, você puxa a minha orelha. É um trabalho nesse segmento, é o que a gente quer, é o que a gente espera, prático.
Então, esse trabalho realmente contribui bastante, porque é um trabalho muito prático, um trabalho de aplicabilidade de campo, e a gente quer isso, a gente quer pesquisa aplicada. É lógico que, muitas vezes, a grande realidade de muitos grupos de pesquisa segue por caminhos mais completos, que a gente tem um pouco de dificuldade de extrapolar para a realidade de campo. Mas esse trabalho aqui contribuiu bastante na comparação do fluoximecumine, meloxicam e ficoxib. Então, foi dividido dessa maneira, né, 3 grupos, e avaliação clínica e laboratorial dos animais, onde o grupo fluoximecumine foi o grupo que apresentou a melhor recuperação pós-operatória, tanto nas avaliações clínicas, entretanto, nas alterações de líquido peritoneal e venosa de proteína de fase aguda, quase não houve diferença. Estou falando besteira ou foi isso mesmo, Paula? Então, essa é a questão, né? O meloxicam. O meloxicam sozinho, ele teve essa característica de hipertermia. Se nós levarmos em consideração a característica do nosso produto de analgesia e hipertermia, a gente tenta oferecer algo a mais para ser um diferencial. Esse é um dos propósitos do produto. Tá? Então, assim, o fluoximecumine foi o produto que apresentou, o principal ativo que apresentou maior eficácia, né, analgésica e anti-inflamatória, quando comparado com os demais produtos testados. Extrapolando um pouco agora para a nossa realidade também de gastroenterologia, que é a grande realidade de todos nós, quando a gente faz uma pesquisa, uma revisão bibliográfica, a gente consegue ter vários nomes e vários trabalhos que trabalham com essas complicações pós-operatórias incisionais. Mas esse trabalho eu vejo ele como muito feliz, porque ele traz para a gente um detalhamento, uma descrição muito criteriosa da nossa realidade para quem faz laparotomia, para quem atua em hospital veterinário. Dessas questões dos fatores inerentes ao paciente, os fatores inerentes ao ato cirúrgico e anestesia e os fatores inerentes ao pós-operatório. E esses 3 pontos a gente tem que adaptar muitas vezes a evolução do paciente, né? Dentro de todas essas características que esse quadro apresenta. Mas, resumidamente, o que a gente espera no pós-operatório é minimizar edema, minimizar complicações da ferida no pós-operatório. Quando a gente se depara com uma realidade dessa, em torno do 7º dia, é algo que vai evoluindo cada vez mais para o desespero do cirurgião e de toda a equipe, e a gente tem que adaptar esse protocolo analgésico e anti-inflamatório ao longo da evolução disso, né? Então, em cada fase de evolução do processo, a gente tem que adequar. Em determinado momento, a partir de 3º a 5 dias de fluoximecumine, já fica inviável utilizar uma fluoximecumine. Então, a gente tem que adequar e adaptar, muitas vezes, até na associação multimodal da aplicação dos anti-inflamatórios e analgésicos, para a gente ter um máximo sucesso. Algumas vezes a gente subdiagnostica a dor ou classifica ela de uma maneira errônea, pensando que uma ferida numa fase crônica dessa, de evolução já tardia, não vai ter a dor que a gente imagina. Aí que entra a importância daquelas análises de escala de dor, das mensurações de dor. Muitas vezes o exame clínico e físico que a gente faz também, ele não remete tão detalhadamente à dor realmente que é manifestada pelo animal, até porque a dor crônica, muitas vezes, existe adaptação fisiológica do animal à dor. Esse outro trabalho foi desenvolvido especificamente com o nosso produto. Então, o Juan Carlos, também colega nosso lá da Unesp de Jaboticabal também há algum tempo, e agora na Universidade do Paraná, ele trabalhou com 12 equinos, com aplicação de LPS de Escherichia coli e de anfotericina B, produzindo uma sinovite asséptica nesses animais da anfotericina B, né, e nos 3 animais da LPS induzida inflamação articular. Então, esses animais apresentaram uma dor intensa e eles foram tratados com o nosso produto, 20 mg por quilo de dipirona, associado a 0,4 mg por quilo de meloxicam. E no grupo tratado com o Prador, que é o nosso produto, ele apresentou 12 horas de redução na escala de dor. Então, realmente, promoveu um incremento quando comparado aos grupos tratados isoladamente com dipirona e meloxicam, mostrando a eficácia do produto. Então, essa questão multimodal, a gente atuar em mecanismos da inflamação distintos, promovendo um maior conforto, uma redução da exposição de dor animal, é algo que a gente quer. Tá? Então, assim, aqui é a escala, aquela escala que eu mostrei agora há pouco, aqui é em horas. Então, a gente consegue encurtar significativamente a dor do animal. Então, aqui o produto, né, o Prador, e levando em consideração outra possibilidade terapêutica que nós temos, é o Flumax, também um dos produtos mais vendidos, um dos produtos que apresenta a maior liderança no mercado. Então, temos essas duas principais
opções dentro da medicina equina. Tá? Então, assim, aqui a gente pode fazer esse breve apanhado aqui sobre a ação, né, de COX-1, COX-2, COX-3 e a eficácia anti-inflamatória, a eficácia da analgesia somática e visceral, né, a eficácia antitérmica e a eficácia anti-endotóxica, né, e a segurança gastrointestinal. Levando em consideração seletivo COX-2, o Prador se apresenta muito superior nessa condição, principalmente no tratamento da dor crônica. Levando em consideração até o trabalho da professora Paula também, a gente tem que adequar a realidade e a condição de cada protocolo para cada situação que a gente vai viver. Agradeço vocês a presença, foi corridinho, mas vou passar um vídeo institucional da empresa. Isso, agradeço a vocês, fica o convite, nós estamos à disposição. Eu e a Hanna fazemos parte da equipe técnica de veterinários, então nós estamos à disposição para parcerias referentes à pesquisa, à inovação, à tecnologia. A empresa é muito aberta. E fica o convite para quem estiver passando por Patrocínio Paulista, próximo à Franca, Ribeirão Preto, aquela região, quiser conhecer a fábrica, quiser conhecer a Fazenda Experimental, vai ser um prazer recebê-los. E a gente tem também o projeto JA na Universidade, que a gente sempre disponibiliza o armário com vários produtos, então tem um cadastro de universidades, e realmente a empresa fomenta e está sempre muito envolvida nessa questão de pesquisa e evolução e desenvolvimento de produtos. Agradeço, um forte abraço, qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente vai estar no stand. E vamos ter um sorteio de alguns kits muito bacanas e algumas amostras grátis, algumas coisas também. Então vai ser um prazer receber vocês. Aproveito para convidar para seguir na rede social, JA, no canal do YouTube, e JA Play também é uma outra plataforma. E é uma preocupação nossa, sempre muito treinamento, muita capacitação. Então tem vários conteúdos no canal do YouTube também. Fica o convite. Muito obrigado, um bom dia. Foi um prazer estar com vocês. Muito obrigada, Vitor. Nós que agradecemos, né? Eu acho que é bastante conhecimento e aplicabilidade, né, que ele mostrou, né? Trazendo da empresa para a nossa aplicabilidade a campo, sempre a serviço do cavalo, né? Juntamente com o nosso lema. Obrigada. Só... Pessoal, perguntas? Parabéns pela apresentação. Queria saber se tem algum trabalho mostrando sobre o uso do anti-inflamatório, principalmente o Maxican, em tratamentos de CIRS. Fala um pouquinho mais alto. O uso de tratamento de CIRS do Maxican. Porque a gente tem um dos grandes problemas é o Flunixin por um período prolongado. E agora o Maxican na CIRS, né? Se você tem algum trabalho, como é que a empresa vê isso? A eficácia do produto pode ser existente, mas a gente não pode falar que ela foi confirmada, né? Levando em consideração o potencial analgésico do produto, ele se afirma, porém, no potencial anti-inflamatório, numa situação de CIRS, tem que ser avaliado mais criteriosamente, desenhado um modelo experimental e um trabalho mais aprofundado. O Flumax, né, tem um potencial anti-inflamatório um pouco mais alto, porém as limitações de uso por período prolongado. Acho que a sua pergunta vai nesse sentido, né? Mas, mediante até a sua pergunta, a gente pode pensar em desenhar alguma coisa tanto na prática e extrapolar isso. Fica, né, em aberto essa pergunta e o convite para já pensarmos em alguma coisa junto. A gente testou nos cavalos da fazenda experimental da JA e foi aplicado por 30 dias seguidos nos animais. Eles não estavam sob estresse, não tinham nenhuma doença. Foi um estudo experimental nos animais saudáveis e adultos, né? Não tinha nenhum potro, sobreano, enfim. Mas foi aplicado por 30 dias e eles não apresentaram, só que foi avaliado os sintomas clínicos, né? Não foi feita endoscopia, mas eles não apresentaram nenhum sinal de gastrite, cólica, enfim. Mas precisamos, né, Vitor, procurar fazer um trabalho mais específico mesmo, fazer endoscopia, né, ver como é que está a mucosa gástrica. Obrigado, viu?